Olá, meus queridos, um grande abraço a você que está aqui assistindo o canal Pensamento Vivo. Para mim é um grande privilégio, uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar algumas informações, alguns pensamentos, algumas experiências, né, que alguns trazem aqui no canal e também alguns comentários que os nossos queridos irmãos Testemunhas de Jeová também trazem aqui para nós, nos prestigiando com a sua presença. E eu gostaria de dar aqui a oportunidade dos irmãos Testemunhas de Jeová também terem, né, o seu momento de glória. Afinal de contas, nós vamos dar atenção aos comentários, né, que todos fazem. Eu achei interessante alguns comentários aqui que eu vou compartilhar com vocês numa sequência de vídeos, não vídeos longos, né, vídeos curtos, mas para que você tenha a chance de conhecer realmente como é o coração, pelo menos pelos comentários, você tem uma ideia de como é o coração, o sentimento verdadeiro de um irmão Testemunha de Jeová. Porque uma coisa é você ver o irmão bater de casa em casa, tudo arrumadinho, te desejar bom dia. Bom dia! Vim aqui trazer uma mensagem da Bíblia. Olha, você gostaria de viver no paraíso, na terra, tudo bonitinho, muito educado, muito legal. Agora, outra coisa é você ver a pessoa no dia a dia, a sua realidade, né? As suas idiosincrasias, como é aquela pessoa de fato. Será que realmente ela é assim como aparenta ser? Bom, uma amostra disso nós podemos detectar pelos comentários que os irmãos trazem aqui no canal, e não são poucos, são muitos. Você vê aí nos meus vídeos curtos, nos shorts, você vai ver uma sequência de comentários, vários comentários, e perceba por si mesmo, né, a demonstração vívida do amor que nunca acaba, uma amostra da adoração pura, como eles gostam de se referir à sua organização. Tem aqui um comentário que eu vou basear esse comentário no texto aqui de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, que diz assim, ó: parem de julgar para que não sejam julgados. Então, como eu digo aí no vídeo, o objetivo do canal aqui é mostrar, pela minha experiência de vida, como é a organização Torre de Vigia e os seus ensinamentos, assim como eu mostro também como são alguns ensinamentos da Bíblia, e também falo a respeito de outras organizações religiosas que talvez eu não tenha vivido nelas, algumas sim, como a católica e batista, mas não tanto quanto eu vivi na Torre de Vigia. Por isso eu falo mais da Torre de Vigia do que de outras. Então, o que eu trago são fatos, são as suas próprias publicações e a minha própria experiência, e naturalmente também a minha opinião pessoal, a qual eu tenho direito. Mas ainda assim alguns dizem que isso é uma perseguição religiosa, que eu estou julgando, e aí dizem, né, pare de julgar para que não sejam julgados. Mas esquece desse detalhe, pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados. A Sociedade Torre de Vigia, nas suas publicações, julgam outras religiões. Julgam as religiões como sendo falsas, julgam os seus membros das outras religiões como sendo pertencentes à Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa, e, portanto, religiões que estão sob o domínio de Satanás, merecedoras da destruição no Armagedon. A organização Torre de Vigia já fez o seu julgamento. Julga todos os outros como sendo pessoas mais intencionadas, aqueles que não pertencem à organização como sendo inimigos de Jeová. Se não estão na nossa organização, então são nossos inimigos. Julgam. Então, se julgam os outros, devem também aprender a ser julgados, pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida com que medem, medirão a vocês. Então, por que você olha para o cisco do olho do seu irmão, mas não percebe que há uma trave no seu próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu próprio olho e depois verá claramente como tirar o cisco do olho do seu irmão. A organização Torre de Vigia, eu digo por experiência de cerca de 30 anos vivendo lá, é mestre em julgar as outras religiões, dizer que lá eles toleram a imoralidade, lá eles são perniciosos, as pessoas que saem da Torre de Vigia porque são pessoas que querem viver na imoralidade. Eu já ouvi isso várias vezes, inclusive os comentários dos irmãos Testemunhas de Jeová aqui mostram que esse é o pensamento. Que quando uma pessoa sai é porque ela não quer seguir a Bíblia, ela quer viver na imoralidade sexual. Se saiu é porque cometeu alguma coisa errada, com certeza. Vai se ver com Jeová no Armagedon. Julgam.
Então aguardem o julgamento também. Aguardem serem julgados com a mesma medida, com a mesma força, com a mesma veemência com que julgam, também serão julgados. Estão dispostos? Aí o nosso querido Berbato disse assim: vai pregar as boas novas e deixe que Deus julgue os outros. É feio o que você está fazendo. Quer dizer, estou exercendo meu direito de cidadão. Artigo 5º, liberdade de expressão. Falando para as pessoas a minha experiência de vida e entrevistando pessoas e contando como é que funciona. A minha visão, meu ponto de vista é a minha refutação com respeito às crenças da Sociedade Torre de Vigia. É engraçado que a Torre de Vigia é mestre em fazer isso. Nesse livro, por exemplo, Raciocínio à Base das Escrituras, mostra aqui, por exemplo, como você falar com pessoas que são budistas, com pessoas que são judeus. Se você procurar aqui nos tópicos bíblicos para palestrar, das páginas 9 a 15, você vai ver como falar com pessoas sobre diversos tópicos, pessoas de outras crenças e outras religiões, inclusive pessoas que dizem que estão ocupadas. Ainda assim, você tem que aprender a não respeitar o que a pessoa está dizendo e tentar burlar para poder empurrar a doutrina do corpo governante. E aí tem, ó, a partir aqui da página 21, quando alguém diz sou budista, como falar para aquela pessoa a doutrina da Torre de Vigia? Quando alguém diz sou hindu, quando alguém diz sou judeu, quando alguém diz sou muçulmano. Por que não deixa as pessoas em paz do mesmo jeito que o nosso querido está falando aqui? Ó? Por que você não faz isso? Ao invés de fazer isso, a Torre de Vigia preparou, por exemplo, um folheto chamado Notícias do Reino número 37, se eu não me engano foi de 2006 ou 2007, que foi lançado, dizendo o fim da religião falsa está próximo. Caracterizando todas as religiões, com exceção, é claro, da Sociedade Torre de Vigia, como sendo falsas, dizendo que o fim dessas está próximo. E é assim que a Torre de Vigia julga as outras pessoas e julga as outras religiões. Eu, por exemplo, fui julgado condenado, inclusive sou julgado pelos irmãos do Testemunho de Jeová, como merecedor da morte no Armagedon por ser apóstata. Por que não deixa que Deus julgue os outros? Por que você teve que se atrever a vir aqui ao meu canal para dizer isso, ao invés de você estar lá fazendo a pregação das boas novas, como você diz? Por que você não fez isso? Porque você escolheu vir aqui dar um comentário. Aí você vai dizer, porque eu tenho a liberdade de me expressar, eu tenho o direito de dar a minha opinião, eu tenho o direito de defender aquilo que eu acredito ser certo. Muito bem. A mesma medida que você tem, eu também tenho. Então, se você acha que tem o direito de defender o que você acha ser certo, de se expressar e dar a sua opinião, então eu também tenho. Agora, em que momento eu fui lá na sua porta? Em que momento eu fui lá na sua congregação para poder interromper ou fazer qualquer tipo de comentário contra você? Eu faço aqui no canal e você assiste se quiser. Você não só assistiu, você também veio dar comentários. Então, o que você disse aqui, eu digo para você também. Vai pregar as boas novas e deixa que Deus julgue os outros. É feio o que você está fazendo. Como um irmão Testemunho de Jeová, você não deveria estar aqui, porque não é essa a orientação da Torre de Vigia. A orientação é que os irmãos evitem os canais, sites, internet, tudo aquilo que fala contra o que a organização Torre de Vigia ensina. Então, se você fosse realmente uma pessoa obediente à sua liderança, à sua organização, você jamais assistiria o meu vídeo e tampouco faria algum comentário aqui. E aí eu deixo para vocês darem a sua opinião. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Quer conhecer realmente como são os irmãos do Testemunho de Jeová? Eu vou mostrar para vocês os comentários deles aqui em diversos vídeos. Esse foi apenas mais um exemplo. Aguarde então os próximos vídeos. Até lá!